Olá, amigos e amigas aqui do meu canal. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Para quem está chegando aqui agora no meu canal, não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sou biólogo. E aqui neste canal, um canal secundário, no meu outro canal principal, que se chama Biórgicos, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, no final como sugestão, para vocês se inscreverem também. Já deixa aquele seu like também aqui nesse canal, inscreva-se e também compartilhe esse vídeo se você é um amante das plantas. Então, você já deve saber qual o tema deste vídeo aqui de hoje, que é as plantas. Então, plantas que podem ficar dentro de casa, em ambientes sombreados e internos. Que plantas são essas e como você pode cuidar delas? Então vem comigo e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Bom, vamos começar primeiro tentando entender essas plantas que podem ficar dentro do ambiente interno. Essas plantas que podem ficar dentro da sua casa, como mostrei essa bromélia aqui no início, vou mostrar outras, alguns exemplos, não tenho todas, né? Mas vou citar alguns também durante o vídeo. Primeiro vocês têm que entender uma coisa: as plantas, tem plantas sim que podem ser de ambientes de sombra, elas vivem em ambientes sombreados. Mas o que isso significa? Você tem que pôr em mente que uma planta no meio natural, sempre tenta imaginar isso, a natureza de uma grande floresta. O que seria esse ambiente sombreado para ela? Seria, por exemplo, ter uma grande árvore, no qual essa grande árvore sim proporciona uma grande barreira do sol para essas plantas de sombra. Elas não pegam um sol totalmente intenso 24 horas por dia. 24 horas não, né? Tantas horas por dia, né? Até o sol se pôr. Elas não pegam essa luminosidade total forte do sol. Então, essas plantas ali, elas sobrevivem neste ambiente. Elas não suportam o sol totalmente, como pode dizer, o sol quente, escaldante do dia. Mas essas plantas que são sim perfeitas para os ambientes internos, você deve estar imaginando. Mas não é sempre assim. As pessoas pensam que plantas que podem ficar dentro de casa são plantas que não precisam de sol. Isso já é um ponto muito errado, né? Que eu gosto de sempre falar com as pessoas. As plantas que ficam dentro de casa, elas sim precisam da luz solar, mas elas gostam de quê? Dessa claridade que está aqui do meu lado. Eu tenho a janela aqui do meu lado e essa claridade que é sim a luz do sol, mas difundida, refletida através dos objetos. Então, isto sim simula, né, entre aspas, né, parecido com a luz que, por exemplo, está a grande árvore, como eu citei, dando sombra para aquelas plantas que estão lá embaixo. Isso é como se fosse essa claridade. Mas nem sempre é assim, pois muitas plantas, pois eu já fiz testes aqui, plantas totalmente de sombra que consideram, elas realmente sentem sim, ficam mais fracas, não tem, como posso dizer, um desenvolvimento muito bom, não tem as folhas podem secar, algumas folhas murcham, outras queimam, né, por excesso de água. Sim, o excesso de água também queima as folhas. Não é, você pode achar que quando as folhas estão murchando é porque a planta está com sede, mas talvez é porque já está com excesso de água, elas estão murchando e morrendo. Mas assim, algumas sim sentem, por isso mesmo, pela falta de luz. A luz é fundamental para o quê? Para uma planta? A planta precisa realizar o que, gente? Escreve aí nos comentários. Fotossíntese. Isso mesmo. Elas precisam desta luz para realizar o seu metabolismo em si. As plantas também são seres vivos. Mas, enfim, então vamos citar alguns exemplos das novas plantas que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês, começando com essa que eu mostrei no início, que é uma bromélia bonita, não é mesmo? Olha para vocês verem esses rajados. Eu chamo ela de bromélia zebra. Não sei se exatamente o nome comum dela é essa, mas o nome científico dela eu sei que é Cryptans. Posso deixar aí na descrição do vídeo. As bromélias, em geral, não todas,
também isso varia não somente de tipo de planta, mas de espécie para espécie, são de meia sombra. Aí já vem aí outro problema. Você fala, como assim meia sombra? O que é meia sombra? Tem as plantas de sombra, meia sombra, sol pleno e por aí vai. Uma meia sombra aí significa que ela precisa sim que as luzes do sol, a luz solar, os raios ultravioleta encostem em suas folhas, venham direto. Então elas precisam desta luminosidade forte neles. Talvez ali o solzinho da manhã ou o sol no final da tarde. Não o sol durante as 10 da manhã até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Sol muito intenso pode queimar suas folhas. Então essas plantas de meia sombra sim também são boas para ficar em ambientes internos. Mas aí, como essa daqui eu mostrei, ela não fica exatamente dentro daqui de casa. Elas ficam na janela. Mas nessa janela é onde pega o sol da manhã. Aí ela está se desenvolvendo muito bem. Vou citar outro exemplo. Vou pegar uma aqui. Esse meu amigo aqui é um antúrio. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre como reproduzir o antúrio magnífico. Vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo. Esse aqui é outro tipo de antúrio, mas é da mesma família que é nosso outro amigo lá. Esse aqui, se eu não me engano, é o clarinerve. Isso mesmo, acho que eu estou certo ou estou errado. Se estiver errado, corrijam-me aí nos comentários. Mas os antúrios, em sua maioria, sim, são plantas de sombra. Ó, que bacana. Mas eu considero geralmente plantas de meia sombra, pois já testei alguns, pois dentro aqui do meu quarto onde eu estou, sentiram. Sim, exatamente, alguns sentiram e eles não tiveram um desenvolvimento muito legal. Já na janela, onde eu coloquei, eles pegam mais claridade e inclusive também pegam o sol da manhã. O seu desenvolvimento é muito melhor do que dentro do ambiente interno, dentro de casa, né? E eu vou pegar um outro aqui, um outro parceiro, um amigo dele, que é um antúrio também, mas é um antúrio feito em laboratório, deve ter sido. É um mini antúrio que está na moda aí de todos, né? E também é uma planta de sombra, né? Só peguei para citar o exemplo, pois eu não sei que nome, espécie que é, qual o nome científico desse antúrio, pois é como ele deve ter sido feito em laboratório, não tem uma descrição boa dele. Só peguei ele como um exemplo também. E eu vou pegar um outro aqui agora. Mas esse aqui é grande. Esse aqui é o lírio do Amazonas. Isso, tá vendo essas folhonas dele? Bonito, não é mesmo? É uma planta de sombra, né? Mas eu já reparei, ele estava florido quando ele estava na janela, naquela janela que eu mesmo citei dos outros. Estava dando flor, estava bonito e tal. E quando eu passei ele para dentro de casa, a flor caiu e agora não deu mais flor. Então aí eu ainda estou em teste com esse nosso amigo aqui. Mas sim, eu sei que ele é uma planta de sombra. E outra coisa interessante também citar dessas plantas de sombra, como vocês podem ver, algumas têm folhas muito largas. Essa aqui ainda é pequena, fica um pouco maior. Como é o caso do outro antúrio que eu mostrei eu citei no outro vídeo que eu fiz, que é o magnífico. Ele fica com as folhas bastante grandes, enormes, né? Por que essas folhas? Você sabe por quê? Se sabe, deixa nos comentários. Se não sabe, pode ficar no tema para o outro vídeo, mas eu vou explicar aqui de maneira mais rápida. Plantas que têm folhas muito largas são plantas de sombra, em sua maioria, não todas, né? Isso não estou generalizando. Mas por que as suas folhas são largas e grandes? Para absorver mais quantidade de luz. Isso mesmo, da luz solar. Pois como, imagina, elas estão ali naquele ambiente sombreado na natureza e tudo mais, e estão até uma árvore gigantesca tampando a luz do sol, ela não consegue captar, então ela tem que ter uma maior área de superfície para absorver a luz. Põe isso em mente. Um outro exemplo de plantas de ambiente interno que vocês devem estar tentando falar, ou já estão falando aí na minha cabeça, deve estar falando que são as samambaias. Isso mesmo. Vou mostrar para vocês uma que eu tenho aqui no meu quarto, aqui do lado. Vou pegar a câmera para te mostrar. Esta aí, ó, é uma samambaia chorona. Tá vendo? Uma samambaia chorona. As samambaias também precisam de sol, de luz solar, não é mesmo?
Algumas eu percebi que elas sentem se não pegar uma luminosidade muito boa. Essa aqui gostou desse ponto onde eu coloquei ela, pois aqui bate o sol da tarde, o sol assim beirando umas 2 e pouco da tarde, não um sol muito quente, mas não encosta muito nela, mas pega um pouquinho, né? Então, aproveitando o gancho, não tenho todas, eu tenho outra aqui de um livro da paz, que também você deve conhecer como espatifilus, também é uma planta de sombra. Mas, como eu disse, vocês têm que, depois logo, quando eu acabar de citar os exemplos de plantas de sombra, eu vou citar como é que você cuida dessas plantas de sombra, o cuidado que você deve ter mais ou menos com elas. Deixa eu só citar mais alguns exemplos aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Como eu citei, temos as samambaias, temos vários tipos de samambaias, não vou ficar citando todas. Temos os antúrios, não é mesmo? E também temos as orquídeas, isso mesmo, tem algumas orquídeas que são de sol, que gostam muito de sol, tem outras não, outras são de sombra. Como eu disse, varia de espécie para espécie, não é mesmo? De tipo de planta. Outras plantas também muito boas que são para a sombra são as marantas. Temos as marantas, posso deixar as fotos delas aí para vocês irem acompanhando. Temos também os caládiums, que são os tiurões, são plantas de meia sombra. Essas precisam também de um pouquinho mais de sol, como o caso da bromélia que eu citei, não é mesmo? E aí tem outro também que o pessoal gosta de colocar, já esquecendo, que são as espadas de São Jorge. Essas espadas, né, de São Jorge é incrível, é uma planta altamente resistente. Elas acho que aguentam tanto ambientes de sombra, tanto ambientes de sol, aí eu não sei como citar, se elas são somente para sombra ou sol, mas elas aguentam. Mas eu já reparei que eu tenho uma que fica na sala, mas eu não esqueci de trazer ela está num vaso muito grande, né? E o seu desenvolvimento é muito, mas muito lento, comparado quando eu coloco alguma que eu tenho as outras que estão no sol, em pleno sol. São muito mais robustas e tem muito mais rigidez nas suas folhas. Já essa de sombra não, ela é mais mole, mais maleável e ela tem uma coloração mais fosca. Tá vendo como que varia? Mas ela sobrevive. As espadas sim sobrevivem. Se fosse outra planta, talvez não aguentaria. Vamos ver aqui mais uns exemplos. Estou pegando uma colinha aqui rapidinho. Temos também as Comigo Ninguém Pode, não é mesmo? As Dieffenbachia, que é o seu nome científico. Temos os Croton, aquela planta toda colorida, não é? E temos vários outros exemplos, não vou citar aqui todos. Vou chegar aqui na parte mais bacana que talvez você deve estar se perguntando, é como cuidar dessas plantas de ambiente de sombra, que são de ambiente de sombra. Então eu vou pegar um aparato geral. Como vocês viram, eu citei durante todo o vídeo vários exemplos de plantas diferentes, cada uma tem um cuidado diferente. Então, o básico que eu digo para você que é criar uma planta dentro do seu quarto, dentro da sua sala, escritório, enfim, você tem que ter em mente que a planta que vai lhe dar a você o sinal se ela está gostando daquele ambiente ou não. Se ela começar a sentir muito, você troca ela de lugar e vê se ela melhorou. Se ela não melhorou, vai trocando até ela se adaptar ao local ali que ela gostar. Porque assim, é igual samambaia. Samambaia é sombra. Pode ficar na sombra, pode ficar no quarto, numa sala, no escritório, não tem problema. Mas você vai ter que ver. Se ela começar a sentir, mude ela de lugar. Então não é uma regra geral para todas essas de sombra. É só colocar a planta lá e ela ficou lá e ponto final. Não é isso. Você tem que ver os sinais que ela vai te dar. Como eu citei lá no início, as folhas podem se queimar. Algumas folhas queimam, parece que está com uma queimadurazinha, outras amarelam. Amarelar das folhas não significa simplesmente falta de água, mas pode sim ser o excesso de água, principalmente para plantas que são de sombra e que estão dentro da sua casa. E aí eu entro no outro tema, que é a rega. Quando e como você deve regar uma planta que está dentro de casa, no ambiente interno? Bom, eu sigo uma regra, né, de mais ou menos de 15 em 15 dias, ou deixo passar um bom tempo e vejo se a parte de cima dos vasos estão bem secas para eu regar novamente. Isso
isso varia bastante, porque eu também esqueci de citar um exemplo de uma outra planta que agora veio na minha cabeça, que eu tenho na sala, que é uma árvore da felicidade. Essas árvores da felicidade gostam de muita água, mas muita água mesmo. Também com o exemplo do livro da paz. Mas eu já tive vezes que eu reguei eles muito e eles sentiram sim, as folhas amarelaram. E esse amarelar foi o excesso de água. Agora eu esparcei bem as regas e elas estão verdes e vivas e fortes. E chegando aqui a um ponto crucial e importante, que é o seu joinha. Uai, se você chegou aqui até agora e não se desculpa aí os foguetes, se você chegou até agora e não se inscreveu no canal, por que não se inscreve? E deixa aqui nos comentários quais plantas você tem em sua casa, que está dentro do seu quarto, dentro da sua sala, do seu escritório, enfim, banheiro também, né? E deixa aí suas dúvidas, se você tem alguma, sobre essas plantas de ambiente interno. Bom, eu vou ficando por aqui com as minhas amigas, vou levando para vocês outros vídeos futuros sobre plantas. Vocês deixam sugestões. Um grande abraço e até a próxima, não é mesmo? Falou, meus amigos!